Antes de começarmos essa mensagem profundamente transformadora, eu quero te pedir algo com todo carinho. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque juntos nós vamos interceder pela sua vida. Também te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, entrar no grupo do WhatsApp pelo link da descrição e, se quiser ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos que edificam vidas, cheque também os produtos na descrição. Agora respira fundo. Esta palavra é para você. Sabe aquele momento em que a alma simplesmente cansa? Não é preguiça, não é drama, não é crise existencial. É um esgotamento silencioso, profundo, que nasce depois de você ter tentado entender o que deu errado dezenas de vezes. Mas as respostas nunca chegaram. É aquele silêncio interno que aparece depois de orar, de insistir, de acreditar, e mesmo assim ver tudo permanecer aparentemente igual. É olhar a própria vida e sentir como se ela tivesse parado em algum ponto lá atrás, congelada, enquanto o tempo continuou andando sem você. E talvez no fundo o que mais machuca não é o atraso, é a sensação de que Deus esqueceu de avisar quando o recomeço começaria de verdade. Mas, e aqui eu quero que você receba isso com o coração aberto, Deus não esqueceu de você. Ele nunca esquece quem ainda respira esperança, mesmo que seja só um fiozinho dela, bem pequeno, quase apagando. Às vezes Deus permite que tudo se desmonte não para te destruir, mas para te mostrar que a história não depende do cenário, do dinheiro, da força ou da aparência. Depende dele. E você não precisa voltar para o ponto onde tudo deu errado para recomeçar. O recomeço não está atrás, está acima. Ele começa quando você olha para o céu e lembra que o mesmo Deus que permitiu o fim é o Deus que escreve o novo começo. Eis que faço coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Talvez você tenha acreditado que recomeçar é fracasso, como se o mundo dissesse, voltou para a estaca zero. Mas ninguém te contou que o zero de Deus é o ponto onde os milagres começam. O recomeço não é vergonha, é coragem, é força pura. É quando o chão pode ter quebrado, mas o seu coração ainda pulsa dizendo, eu estou aqui, ainda quero tentar. É nesse lugar, nesse espaço quebrado e silencioso que Deus entra. Ele não entra fazendo barulho. Ele entra silencioso, mas poderoso, reconstruindo aquilo que parecia definitivo, desfazendo dores que você achou que carregaria para sempre. E a grande verdade é que você não perdeu tudo. Você só perdeu o que não cabia mais no que Deus vai fazer. Às vezes o tempo para, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te dando tempo para entender que Ele nunca parou. O tempo da pausa não é o fim, é o respiro antes do milagre, é a preparação antes da restituição. O recomeço não precisa de um grande sinal, precisa só de um coração disposto a dar um passo, mesmo sem entender para onde. E é nesse passo trêmulo, nesse movimento quase fraco, que a restauração começa. Recomeçar não é voltar atrás. É deixar que o amor de Deus te empurre para frente. É caminhar do jeito que dá, com o que sobrou, mas sabendo que ainda há muito por vir. Se essa palavra já está falando com você, comenta aqui o seu pedido de oração, se inscreve no canal, deixa o like, entra no grupo do WhatsApp e confere os produtos que ajudam a manter o Jesus Flix no ar. Deus te trouxe até aqui por um motivo, e esse motivo é recomeço. Há dores que não fazem barulho, mas consomem por dentro. Você já percebeu isso? Às vezes não é uma crise, não é um rompimento, não é uma perda evidente. É só um cansaço, um tipo de peso que não se resolve dormindo, não melhora com um conselho rápido. E não desaparece mesmo quando você tenta se distrair. É um silêncio que se acumula, uma pausa que ninguém percebe, mas que te acompanha onde quer que você vá. E o mais difícil dessa fase não é apenas o que você sente, é o que você precisa esconder. É sorrir quando não há vontade, é dizer, tá tudo bem, mesmo com o coração implorando por um abraço. É tentar manter o ritmo da vida enquanto por dentro parece que tudo estagnou. E aí vem a dúvida.
sutil, mas insistente. Será que Deus ainda está comigo? Será que ele esqueceu do que me prometeu? Mas é justamente aí que a palavra entra como lâmpada em noite escura. Jó estava vivendo um período tão silencioso, tão devastador, que qualquer pessoa diria que Deus o havia abandonado. Mas o texto sagrado diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." Jó 42:10. O que significa isso? Que Deus não precisa de barulho para agir. Ele trabalha em silêncio. Ele opera quando ninguém percebe. Ele restaura quando você pensa que acabou. Porque Deus não mede nada pelo relógio. Ele mede pelo propósito. E o propósito não atrasa, amadurece. Por isso não se engane. O que você chama de demora pode ser exatamente o tempo necessário para que você não desabe outra vez no mesmo lugar. É proteção, é cuidado, é amor. E eu sei, pode ser frustrante ouvir isso quando tudo o que você queria era uma resposta clara, um sinal forte, algo que mudasse sua vida hoje, agora, imediatamente. Mas Deus não está te punindo. Ele está te preservando. O tempo de Deus é diferente porque Ele enxerga o que você ainda não vê. Ele sabe o tamanho da bênção que está preparando e sabe também o tamanho do seu coração, que ainda está sendo curado. Ele não adianta o processo porque te ama demais para permitir que você receba algo grande sem estar pronto para sustentar. Às vezes, Ele reduz o ritmo, não para te impedir, mas para te proteger de cair em um abismo emocional que você nem percebe que existe. E enquanto você pensa que a vida está parada, Deus está trabalhando no invisível. Ele está alinhando conversas, preparando encontros, abrindo portas sem você perceber, tratando feridas que você não consegue acessar sozinho. É por isso que quando o tempo certo chega, e ele vai chegar, tudo acontece de forma tão precisa, tão sincronizada, que você percebe. Não era atraso, era estratégia divina. O mundo te ensina que pausa é fracasso. Deus te mostra que pausa é cuidado. O mundo te diz que recomeçar é fraqueza. Mas Deus diz que quem recomeça é sobrevivente. Alguém que não desistiu mesmo quando o coração gritou para parar. Você não está sendo esquecido, está sendo fortalecido. Você não está parado, está sendo moldado. Você não está atrasado, está sendo preparado. E quando Deus finalmente liberar o que Ele prometeu, você vai olhar para trás e agradecer por cada segundo dessa demora. Porque vai entender que não era demora. Era o amor de Deus te ensinando a respirar de novo, sem medo, sem culpa, sem o peso do que passou. Há momentos na vida em que o corpo continua, mas a alma fica para trás. Você segue trabalhando, estudando, sorrindo, cumprindo compromissos, mas por dentro algo está ferido. Lento, frágil. E por mais que tente esconder, existe uma dor que ninguém vê. Uma dor que não aparece em exames, que não se resolve com remédios, que não se explica facilmente para ninguém. A cura da alma é silenciosa, e é exatamente assim que Deus trabalha nela. A palavra diz em Salmo 147:3: Ele sara os de coração quebrantado e liga as suas feridas. E é isso que Ele está fazendo agora mesmo. Não é uma promessa distante, não é uma possibilidade teórica, é uma realidade espiritual acontecendo enquanto você escuta esta mensagem. Deus está mexendo em áreas que você nem sabe mais como tocar. Ele está limpando mágoas antigas, tirando pesos que você carregou por anos, fechando feridas que você até acreditou que seriam eternas. Só que a cura da alma não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Às vezes você pensa que não está evoluindo, mas está. A cada respiração que você toma mesmo ferido, cada oração que você faz mesmo sem sentir nada, cada passo que você dá mesmo cansado, isso tudo é cura. É transformação invisível. É Deus reconstruindo você de dentro para fora. Existe uma história na Bíblia que ilustra profundamente essa cura silenciosa. A mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela carregou uma dor que ninguém conseguia tratar. Gastou tudo o que tinha, buscou toda a ajuda possível, mas nada mudou.
Até que um dia, silenciosamente no meio da multidão, ela tocou na orla das vestes de Jesus. E imediatamente foi curada. Mas preste atenção. Jesus não só curou o corpo dela. Ele curou a identidade dela. Ele curou a vergonha. Ele curou o isolamento. Ele curou o trauma emocional de mais de uma década. A cura física foi instantânea. A interna foi profunda. E isso é exatamente o que ele deseja fazer com você. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Tentou de tudo, conversou com pessoas, buscou saídas, tentou recomeçar várias vezes. Mas não importa o que faça, algo no coração continua doendo. É porque existe uma cura que só Deus pode realizar. Uma cura que não depende de força própria. Uma cura que acontece quando, mesmo machucado, você se aproxima dele e toca, nem que seja de leve, na presença dele. O que o inimigo quer é que você desista. Quer que você pense que nada está acontecendo. Quer que você acredite que porque não vê mudança, Deus não está agindo. Mas isso é mentira. O céu não precisa de barulho para operar. O silêncio de Deus nunca é ausência. É cirurgia espiritual. E sabe por que você está passando por isso? Porque existe algo grandioso reservado para você. E essa grandeza exige um coração curado. Deus não quer te entregar um futuro lindo com uma alma sangrando. Ele quer restaurar primeiro o interior, para depois te mostrar o milagre exterior. Mesmo que você não sinta, não entenda, não veja, Deus está te curando, agora, no exato momento em que você respira. Há momentos na nossa caminhada com Deus em que tudo parece ficar mais silencioso. Você ora, clama, busca respostas, mas é como se o céu estivesse fechado. E é justamente nesse tipo de silêncio que muitos começam a achar que Deus não se importa mais, que Ele está distante ou que esqueceu o que prometeu. Mas a verdade é completamente diferente. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. E é nesse ambiente de aparente abandono que Ele molda, cura e prepara. A dor tem um papel inesperado na transformação espiritual. Ela nos leva a pontos profundos onde máscaras caem, autossuficiência desmorona e começamos a enxergar aquilo que nunca veríamos se tudo estivesse confortável. Quando alguém diz, por que Deus permitiu isso? A resposta pode não vir imediatamente, mas Deus não desperdiça sofrimento. Quando Ele permite a luta, é porque ali existe revelação que só pode ser recebida através dela. Pense em José. Ele tinha sonhos grandiosos, mas antes de governar o Egito, ele foi traído, lançado num poço, vendido, humilhado, preso. Nada daquilo parecia fazer sentido. Se José olhasse apenas para o momento, pensaria, Deus me abandonou. Mas quando o propósito finalmente se cumpriu, ele entendeu. Cada dor foi uma escada para o destino. Sem o poço não haveria palácio. Sem a prisão não haveria promoção. O sofrimento não foi um sinal do afastamento de Deus, mas sim o corredor pelo qual ele precisou passar para chegar ao que Deus havia prometido. E assim também acontece conosco. Há dores que você não pediu, injustiças que você suportou, noites que você enfrentou chorando em silêncio, mas o Senhor viu cada uma delas. Deus não ignora lágrimas derramadas em fidelidade. Ao contrário, Ele as usa como sementes. Na Bíblia está escrito que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O que hoje parece devastação, amanhã será o testemunho que levantará outras pessoas. Na fornalha aquecida para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não apagou o fogo. Ele poderia. Mas Ele fez algo ainda maior. Ele entrou no fogo com eles. Há lutas que Deus não elimina, porque a glória dele não está apenas em tirar você da prova, mas em mostrar que mesmo na prova você nunca esteve só. O milagre não foi extinguir as chamas, e sim preservar os filhos dele dentro delas. Assim também ele faz com você. A chama não vai te consumir, a prisão não vai te calar, e o silêncio não vai te destruir, porque Deus está em cada detalhe, mesmo quando não parece. E é justamente nesse processo doloroso que Deus revela algo essencial: o propósito. Ele transforma dor em direção, ferida em ministério, perda em restauração.
Deus usa situações que pareciam destruição para construir a versão mais forte, mais madura e mais cheia de fé da sua vida. Se hoje você não entende o porquê, continue firme, porque existe um depois que mudará tudo. Existe um propósito escondido naquilo que você achou que era o fim. Talvez, enquanto você ouviu essa mensagem, algo dentro de você começou a queimar. Talvez tenha lembrado de uma luta que está enfrentando, de uma porta que não abriu, de algo que perdeu, de uma promessa que parece distante, ou de uma oração que ainda não foi respondida. E se existe algo que Deus quer que você entenda hoje é isto: nada na sua vida está fora do controle dele. Absolutamente nada. Ele não perdeu o rumo da sua história. Ele não mudou de ideia sobre você. Ele não desistiu do que prometeu. O que parece atraso é apenas alinhamento. O que parece silêncio é apenas construção. O que parece perda é apenas poda. E toda poda antecede um crescimento maior. Deus está te preparando para algo que você ainda não consegue ver. E essa preparação às vezes dói, às vezes confunde, às vezes cansa, mas sempre transforma. A maturidade espiritual não vem dos dias fáceis. Vem das noites em que você decide continuar crendo mesmo sem sentir nada. Vem das vezes em que você escolhe permanecer quando tudo grita para você desistir. Vem dos dias em que você não entende, mas confia. É assim que Deus forma pessoas fortes, tementes, preparadas e afiadas no espírito. É assim que Ele levanta pessoas que vão carregar propósito, unção e autoridade. Lembre-se, nenhum sofrimento que você enfrentou será desperdiçado. Nenhum. Aquelas lágrimas que você achou que ninguém viu, Deus recolheu todas. Aquela injustiça que te feriu, Ele anotou. Aquele momento em que seu coração quebrou, Ele estava lá. E Ele te diz hoje: eu ainda estou escrevendo a sua história. Não pare na metade. Quando Deus finalmente te levantar, e Ele vai, você olhará para trás e vai perceber que cada detalhe fez sentido. A porta que fechou te protegeu. A espera te fortaleceu. A ferida te aperfeiçoou. É por isso que mesmo agora, sem ver o desfecho, você pode declarar: Senhor, eu confio. Continua me moldando. Porque quem se entrega ao processo divino jamais termina menor do que começou. Deus sempre multiplica, sempre amplia, sempre restaura, sempre surpreende. E antes de encerrar, eu quero falar diretamente ao seu coração. Não desanime. Você está mais perto da virada do que imagina. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Se Ele começou, Ele vai terminar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Agora eu quero te convidar para algo especial. Se esta mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós oramos por cada pessoa que escreve aqui. Também se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como este. Confira também os produtos que estão na descrição, porque quando você compra qualquer um deles, você apoia diretamente este ministério e nos ajuda a continuar alcançando mais vidas. E não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aí embaixo. Lá nós enviamos mensagens exclusivas, devocionais e palavras que vão fortalecer a sua fé todos os dias. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza exatamente para o propósito que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Receba essa palavra, tome posse deste novo tempo e nunca se esqueça: Deus está te preparando para algo grandioso.